Maravilha, muito bom dia, cheio de Jesus para você também, né? Vamos hoje dar continuidade à mensagem que nós falamos ontem, e se você não assistiu a mensagem de ontem, eu quero te convidar a acessar o card que vai estar aqui, ó. Corre lá e assiste, porque essa mensagem vai dar continuidade àquilo que nós falamos ontem, né? Então, nós falamos um pouco sobre a morte de Uzá e agora nós vamos dar continuidade a esse processo da arca indo para Jerusalém. Interessante porque após Uzá morrer, Davi se entristece, seu coração fica pesado e aí ele volta para Jerusalém e a arca não volta com ele, a arca vai para a casa de Obed-edom. Interessante porque a Bíblia fala que durante 3 meses a arca fica na casa de Obed-edom. E durante esses 3 meses, a casa dele prosperou em todas as áreas. Ei, você não entendeu uma coisa? A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. A Bíblia não mencionou nada sobre prosperidade. Agora, durante 3 meses, ela fala que Obed-edom prosperou em tudo. Tem algum segredo aí. Então, vai ler a palavra. E quando você descobrir, compartilha com a gente aqui na mensagem. Amém? Mas vamos dar continuidade. Então, Obed-edom prospera durante 3 meses, e aí chega até Davi, chega a Jerusalém a notícia de que a prosperidade chegou sobre a casa de Obed-edom em consequência da arca estar na sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Naquele momento Davi recebe essa notícia, o coração dele se alegra, ele começa a regozijar, e aí ali ele vê de novo aquela motivação volta, aquela inspiração, aquela vontade de trazer de volta a arca do Senhor, e aí ele fala: ei, vamos lá galera, e ele vai buscar a arca da aliança com o seu povo. E aí, olha o que acontece. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom e Geteu durante 3 meses. O Senhor abençoou toda a sua casa. Então avisaram a Davi. Vamos pular aqui para o 2 Samuel capítulo 6, versículo 13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Então, eles agora mudaram a sua postura, o seu comportamento, e a cada 6 passos eles estavam sacrificando a Deus e reconhecendo a Deus, e muito tementes e muito alegres. E aí olha o que diz o versículo 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E você já dançou alguma vez com todas as suas forças diante do Senhor? Sabe aquele dia que você está muito alegre, você recebeu um milagre, uma bênção, uma palavra profética, que seja uma notícia boa, você celebra, você pula, você regozija. Assim estava o coração de Davi, celebrando diante do Senhor aquela vitória. E assim dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Olha que maravilha. Todo o povo estava regozijante, todo o povo estava alegre, todo o povo estava celebrando a vitória, todo o povo estava entendendo aquele momento, todo o povo estava com o coração alinhado, todo o povo estava junto com o seu líder. Olha que coisa poderosa. Será que aquela adoração, será que aquele louvor, será que aquele coração chegou aos céus? Será que aquilo agradou o coração de Deus? Aí, olha o que acontece no versículo 16, que é o que eu quero conversar um pouco com você nessa manhã. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Quem era Mical? Mical era a esposa de Davi, era a esposa do rei. Então ela era rainha. E vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E aqui eu quero parar para conversar um pouco com você sobre esse momento. Mical estava na janela. E aí quando ela vê Davi chegando com o povo, celebrando, ela começa a olhar, mas ela não consegue ver o que estava acontecendo. Às vezes a gente olha para algo, mas não vê, não compreende, não entra naquela atmosfera, naquele ambiente. E aí o nosso coração rejeita. Ei, no domingo, nosso pastor falou sobre o projeto dessa igreja, sobre aquilo que está no coração, sobre visão. E é muito profundo e muito poderoso o que foi falado, é uma revelação tremenda. Porque primeiro você tem que ter visão. É a visão que vai te dar condição, não é a sua condição que vai te dar visão.
Olha, isso é uma revelação muito profunda que você tem que carregar para a sua vida, e eu agora não vou mais esquecer disso. E aí, Mical naquele momento não estava tendo visão. Mical naquele momento estava com a sua visão muito limitada. Ela estava preocupada com o que iam falar do rei. Ela estava preocupada sobre a postura, sobre a pessoa do rei. Ela estava preocupada com a sua fama. Ela estava preocupada um pouco com o seu próprio eu. Ela tem os seus motivos. Aliás, Mical sofreu e tinha muitos traumas. Ela tinha sido dada para Davi, depois ela foi e casou com outro homem, porque Davi teve que fugir correndo de seu pai. Depois Davi volta e toma ela de volta. Aliás, ela devia estar muito preocupada. Será o que estão falando de mim? Eu estou lá, eu estou aqui, e agora? Então Mical tinha seus traumas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não deixe seus traumas matarem você. Não deixe seus traumas te tornarem estéril. Porque nós vamos chegar nessa parte. Mas eu quero antes de chegar nessa parte sobre esterilidade, eu quero frisar na parte em que a Bíblia diz que ela rejeita o rei no seu coração. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque a Mical, ela não sai correndo para falar para ninguém sobre o rei. Ela não chega no seu vizinho, ela não chega na sua amiga, ela não chega no seu empregado para falar, olha, vem aqui, olha, vê se isso é postura do rei. Vê se o rei está certo em fazer isso. Vê se eu não estou certo, o rei está viajando. Olha só, isso não é postura de um rei. Ele tem que se comportar assim, ele não pode se comportar desse jeito. Olha ali, ele tem que passar uma imagem de rei. Ele não pode celebrar desse jeito, ele não pode regozijar dessa forma, ele não pode se alegrar desse jeito. Mical não fez isso. A Bíblia diz que no seu coração ela rejeita. Mas sabe o que ela não sabia? É que lá no livro de 1 Samuel, quando Samuel vai lá na casa de Davi, e ele olha os irmãos de Davi, e aí ele olha para um e fala, com certeza é esse aqui. E aí Deus fala com ele, ei, você olha o homem, eu olho o coração, eu conheço o coração, manda Jessé chamar o outro, porque tem um lá escondido, e vem, porque é o coração daquele lá, que está chegando aqui no céu, é o coração dele, que está palpitando junto com o meu. Ei, o Senhor conhece o seu coração, assim como Ele conhecia o coração de Davi e o coração de Mical. Eu não sei como está o seu coração, mas deixa eu te falar uma coisa, limpa ele, mantenha ele limpo, porque Deus não habita em lugares sujos, impuros. Limpa o seu coração em nome de Jesus. Vamos dar continuidade. A Bíblia diz que Mical, ela permanece estéril durante toda a sua vida, que ela morre estéril. E aí quando eu li essa passagem, tudo isso que eu falei, desde ontem até hoje, foi por causa desse versículo que eu li. E me fez estudar tudo isso. Por quê? Porque que a Bíblia menciona que ela morre estéril. Quando eu li essa passagem, eu me lembrei na hora de Sara, mulher de Abraão, que com 100 anos teve filho, deu à luz a Isaac. E eu falei, meu Deus, será que o projeto de Deus não era curar Mical? Não era dar filhos para ela? Volto a te dizer, Mical tinha seus traumas, porque naquela época ser estéril era motivo de vergonha. Mas se a Bíblia menciona isso, com certeza, era projeto de Deus que ela tivesse filho. Era projeto de Deus que ela agora desse a luz, que ela não fosse estéril. Mas por causa da sua atitude, ela permaneceu estéril. Eu não sei do jeito que você anda, eu não sei quais lutas você tem enfrentado, eu não sei quais traumas foram causados na sua vida, mas eu sei que existe um Deus que tem um projeto para te libertar, que existe um Deus que tem um projeto para te sarar, te curar, porque o que Deus quer é nos ver bem, nos ver felizes, nos ver crescer. Deixa eu te contar uma outra coisa interessante nessa história. A história de Davi não mudou, mas a história de Mical mudou. Se Mical não agisse dessa forma, se ela não fosse repreender o rei, eu creio que ela teria alcançado aí o favor de Deus. Mas o fato dela ter querido ir contra o rei, querido ali e contra a atitude do rei, ela permaneceu estéril. A história dela mudou. Davi continuou sendo rei. Então, gente, às vezes a gente age com o nosso coração, dizendo não. Nosso líder, falo muito isso porque a nossa realidade é o que a gente vive dentro da nossa igreja. O nosso apóstolo, os nossos pastores, os nossos líderes, eles nos desafiam a algumas coisas. E a gente diz sim, mas aqui a gente está dizendo não.
O nosso coração está dizendo não e a nossa cabeça está dizendo sim. Ei, Deus conhece o seu coração. Aliás, Ele esquadrinha os corações e Ele prova os pensamentos. Então não adianta, você pode enganar o homem, mas a Deus você não engana. Alinhe o teu coração junto com a tua liderança. Sonha junto com a tua liderança. Seja desafiado por ela e seja aprovado por ela também. Porque se hoje o sonho, os alvos são fazer esse templo crescer, fazer a igreja crescer, receber as pessoas, comprar aqui o terreno ao lado, comprar o outro do outro lado. Ei, o seu pastor talvez na sua cabeça esteja viajando. Ei, pastor, nós não temos condição disso. A sua visão é que vai determinar os seus limites. A sua visão. Então, no nome de Jesus, que você possa sonhar junto com a sua liderança e jamais repreender a ação deles, porque Davi teve oportunidade de matar Saul. Saul estava correndo atrás dele, querendo matar ele a todo custo. E quando Saul entra naquela caverna para aliviar o ventre, no momento que a gente menos pode imaginar, Davi estava lá dentro, ele teve oportunidade. Aliás, as pessoas que estavam com ele disse para ele: ei, Deus está te entregando na sua mão o seu inimigo, vai lá agora e acaba com ele. E ele fala: ai de mim, longe de mim que eu levante a minha mão contra o ungido do Senhor. E ele se recusa a matar Saul, sabe por quê? Porque ele reconhecia que Saul era uma autoridade de Deus, e toda autoridade ela é instituída por Deus. Nós temos que ter esse temor no nosso coração. Haja o que houver, tenha temor, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por essa palavra, crendo poderosamente que ela tem poder para mudar nossas atitudes, poder para mudar nossos pensamentos, poder para mudar nossa vida, nossa história, poder para mudar, Senhor, 1, 2, até a 3ª, 4ª geração. E no nome de Jesus é sobre essa palavra, é sobre a luz da tua palavra que nós queremos viver. Então, no nome de Jesus, que a cada dia a tua palavra venha se revelar para nós, que o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, venha estar no nosso coração, não só hoje, mas durante toda a nossa caminhada nessa terra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.